Bom dia! Antes de começar qualquer coisa hoje, escreva nos comentários: eu começo leve. Escreva agora. Não é sobre fazer mais, é sobre começar diferente. Hoje você não precisa acordar já em estado de alerta. Não precisa pegar o celular correndo, deslizar o dedo pela tela antes mesmo de abrir os olhos completamente, antes de sentir o próprio corpo, antes de reconhecer onde você está e quem você é neste novo momento. Existe uma pressa silenciosa que muita gente carrega desde o primeiro segundo do dia, como se o mundo fosse desabar se você não estiver de prontidão imediata. Como se existisse alguma penalidade invisível para quem acorda devagar, com cuidado, com intenção. Não existe essa penalidade. O mundo pode esperar 2 minutos enquanto você decide como quer entrar nele. Não precisa revisar mentalmente todas as obrigações logo ao abrir os olhos. Essa lista já existe. Ela estará lá quando você for buscá-la. Mas o momento em que você abre os olhos é seu, inteiramente seu, e o que você faz com ele muda a textura inteira do dia que está por vir. Existe um espaço entre abrir os olhos e entrar no mundo. Um espaço pequeno, quase imperceptível para quem está habituado a pular direto para o movimento, mas gigantesco para quem aprende a habitá-lo. Esse espaço define o seu dia não porque ele seja mágico, mas porque ele é o momento em que você escolhe com qual versão de si mesmo vai atravessar as próximas horas. Respire profundamente, não de forma performática, não como se estivesse cumprindo uma tarefa de bem-estar. Respire porque você precisa, porque o corpo passou a noite inteira em modo de restauração. E agora está emergindo de volta para o estado de vigília. E essa transição merece atenção. O ar entra novo, limpo, cheio de possibilidade. Cada respiração profunda no começo do dia é uma espécie de contrato que você faz com você mesmo. Eu estou presente, eu estou aqui, eu escolho como quero estar. Hoje não é a continuação exata de ontem. Essa ideia parece simples, até óbvia, mas é transformadora quando você realmente para sentir o que ela significa. Ontem ficou ontem. Ficaram lá os erros, os mal-entendidos, as conversas que não saíram como você queria, os projetos que não avançaram, os momentos em que você reagiu de uma forma que não te orgulha. Ficaram lá também as conquistas, os pequenos avanços, as coisas que você fez bem e talvez nem tenha percebido. Tudo ficou ontem. Hoje é um campo aberto, uma página nova, não no sentido de que o passado não existe, mas no sentido de que ele não precisa determinar o tom do que está começando agora. Mesmo que existam as mesmas tarefas, mesmo que existam os mesmos desafios, mesmo que o calendário mostre reuniões que você não escolheu, prazos que te pressionam, pessoas com quem você tem dificuldade de se relacionar. Tudo isso existe. E ainda assim, hoje é diferente porque você não é exatamente a mesma pessoa de ontem. Algo em você amadureceu durante a noite, durante o sono, durante aquelas horas em que o consciente descansa e o profundo trabalha. Algo em você aprendeu, mesmo que você não saiba nomear o que foi. Algo em você está mais forte, mesmo que você ainda não sinta isso na superfície. O corpo humano, a mente humana, o ser humano como um todo, tem uma capacidade extraordinária de se reorganizar durante o descanso, de processar o que ficou pendente, de preparar o terreno para um novo começo. Confie nesse processo mesmo quando você não o vê acontecendo. Comece leve. Solte a expectativa de que o dia precisa ser perfeito. Essa expectativa é uma das fontes mais persistentes de sofrimento desnecessário, porque ela cria uma medida impossível que o dia jamais conseguirá atingir. E então, qualquer desvio do ideal vira uma evidência de fracasso. O dia não precisa ser perfeito. O dia precisa ser vivido integralmente, com presença e com honestidade. Um dia cheio de pequenos percalços que você atravessou com equanimidade,
vale muito mais do que um dia supostamente perfeito que te deixou esgotado e tenso por dentro. Solte a pressão de que tudo precisa dar certo o tempo todo. Essa pressão é parente próxima da expectativa de perfeição, mas tem um sabor diferente. Ela carrega urgência, carrega medo, carrega a ideia de que qualquer coisa que não dê certo é uma ameaça ao seu valor, à sua segurança, ao seu lugar no mundo. Mas as coisas não dão certo o tempo todo. Nunca deram e nunca darão. E ainda assim, você está aqui. Ainda assim, você sobreviveu a todos os dias em que algo saiu diferente do planejado, em que o inesperado apareceu, em que você teve que improvisar, adaptar, recomeçar do meio. Você tem um histórico extraordinário de atravessar dias imperfeitos. Confie nesse histórico. Solte a ideia de que você precisa provar algo para alguém. Esse peso invisível que muita gente carrega desde cedo, a sensação de que precisa demonstrar competência, valor, esforço, resultados, para alguma figura de autoridade que existe na cabeça, mas nem sempre existe fora dela. Você não precisa começar o dia correndo para provar que é suficiente. Você pode começar consciente, atento, presente. E da consciência vem um desempenho muito mais sustentável do que aquele que nasce do medo de ser julgado insuficiente. Sinta seu corpo na cama. Isso parece trivial, mas é um ato de atenção genuína que a maioria das pessoas salta completamente. Sinta o peso do seu corpo sobre o colchão, a temperatura da pele, a respiração movendo o tórax para cima e para baixo, o coração batendo no seu próprio ritmo, fiel, constante, sem pedir reconhecimento. Sinta os músculos ainda relaxados, o sistema nervoso ainda em transição entre o descanso e a ativação. Há algo profundamente calmante em reconhecer o próprio corpo como um parceiro, não como uma máquina que precisa ser ligada e colocada para trabalhar imediatamente. Seu corpo trabalhou a noite inteira por você. Esse fato é simultaneamente humilde e extraordinário. Enquanto você dormia, sem fazer nada conscientemente, sem se esforçar, sem planejar, o corpo estava ocupado em uma série de processos complexos e essenciais, consolidando memórias, regulando hormônios, reparando tecidos, organizando o sistema imunológico, processando emoções do dia anterior, preparando o terreno neurológico para o dia seguinte. O sono não é ausência, é trabalho profundo. E ao acordar, você está recebendo o resultado desse trabalho, mesmo que não consiga ver o inventário completo do que foi feito. Agora é sua vez de começar com gentileza, não com pressa, não com ansiedade, com gentileza, com o mesmo cuidado que você daria a algo frágil e valioso, porque você é frágil e valioso, não no sentido de ser fraco, mas no sentido de ser humano, de ser um sistema complexo que responde ao ambiente, que absorve o tom das primeiras horas do dia e o carrega consigo por muito mais tempo do que percebe. Hoje, você escolhe como vai se tratar. Essa é talvez a escolha mais importante que qualquer pessoa faz ao longo de um dia, e ao mesmo tempo é a escolha que mais frequentemente passa despercebida, como se o modo como você se relaciona consigo mesmo fosse uma constante imutável e não uma variável que responde à sua intenção. Você pode se cobrar, pode se pressionar, pode se comparar com padrões externos que nunca foram seus para começo de conversa. Ou pode se apoiar, pode confiar, pode se acompanhar com a mesma paciência que você daria a um amigo que está tentando, que está crescendo, que comete erros e aprende com eles. Você pode começar o dia em tensão, com os ombros já contraídos antes de sair da cama, a mandíbula apertada, a mente acelerada fazendo cálculos de tudo que pode dar errado, de tudo que já está atrasado, de tudo que os outros vão pensar. Ou pode começar em confiança, com a consciência de que você tem ferramentas, tem experiência, tem uma inteligência que foi sendo lapidada ao longo de anos de vida real e que essa inteligência estará disponível para você quando você precisar dela.
A diferença entre essas duas formas de começar não é pequena. Ela se acumula ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses. O estado interno com o qual você entra no dia é o filtro pelo qual você vai perceber tudo o que acontecer nele. Respire novamente e permita que algumas ideias entrem sem esforço, sem que você precise analisá-las ou debatê-las com a parte crítica da mente. Permita que elas entrem como entram os primeiros raios de sol pela janela, sem pedir licença, sem fazer barulho, apenas estando lá quando você está disposto a notá-los. Eu começo o dia em paz. Não porque o mundo seja pacífico, não porque não existam problemas, não porque tudo esteja resolvido, mas porque paz não é uma condição externa. É uma escolha interna. É a decisão de não deixar que o ruído de fora determine o tom de dentro. É a postura de encarar o que vem com a estabilidade de quem sabe que vai lidar com isso. Um passo de cada vez, sem precisar resolver tudo de uma vez antes mesmo de levantar da cama. Eu não preciso correr para ser suficiente. A corrida compulsiva, essa pressa crônica que a cultura contemporânea transforma em virtude, não é prova de valor. É muitas vezes prova de medo. O medo de parar, o medo de olhar para si, o medo de que na quietude apareça alguma verdade desconfortável. Mas a quietude não é inimiga. E a velocidade não é mérito. Você não se torna mais valioso acelerando. Você se torna mais eficaz quando age com presença. E a presença requer um ritmo que permita que você esteja realmente aqui. Eu já sou suficiente. Essa é talvez a afirmação mais difícil de acreditar para quem foi condicionado desde cedo a se medir pelos resultados, pela produção, pela aprovação alheia. Mas suficiência não é estagnação. Você pode ser suficiente como você é agora e ainda assim querer crescer, melhorar, evoluir. Essas coisas não se contradizem. O crescimento que nasce da suficiência é leve, curioso, aberto. O crescimento que nasce da insuficiência é tenso, compulsivo, nunca satisfeito. Eu confio na minha capacidade de lidar com o que vier. Não porque você seja invulnerável, não porque você tenha resposta para tudo, mas porque você tem um histórico de dias que pareciam impossíveis de atravessar e foram atravessados. Um histórico de problemas que pareciam insolúveis e foram resolvidos, às vezes de formas completamente inesperadas. Um histórico de momentos em que você não sabia o que fazer e ainda assim encontrou um caminho. Esse histórico não é pequeno. Você o construiu ao longo de toda uma vida. Ele é sua evidência de competência, muito mais confiável do que qualquer previsão catastrófica que a mente ansiosa tenta te vender de manhã cedo. Eu não preciso antecipar problemas. A antecipação compulsiva de problemas é um dos hábitos mentais mais exaustivos que existem e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de abandonar, porque a mente tenta justificá-lo como prudência, como planejamento, como responsabilidade. Mas há uma diferença enorme entre planejar com clareza e ruminar com ansiedade. O planejamento usa informações reais para criar estratégias concretas. A ruminação usa cenários imaginários para criar sofrimento antecipado. A maioria dos problemas que a mente ansiosa antecipa nunca acontece. E os que acontecem raramente têm a forma exata que foi imaginada. Você pode resolver no momento certo, com as informações que terá disponíveis naquele momento, que são sempre mais completas do que as que você tem agora. Eu escolho responder com calma. Essa é uma escolha, não um talento. Algumas pessoas parecem naturalmente calmas e outras parecem naturalmente reativas. Mas por baixo dessas aparências há um padrão de resposta que foi construído ao longo do tempo e pode ser reconstruído. Toda vez que você para antes de reagir, que você respira antes de falar,
que você observa o que está sentindo antes de deixar que esse sentimento determine suas palavras e ações, você está fortalecendo um músculo. Esse músculo se chama autorregulação. E ele é talvez o músculo mais importante que qualquer pessoa pode desenvolver. Eu escolho pensar com clareza. A clareza mental não é um estado que simplesmente aparece ou não aparece. Ela é cultivada. Ela é o resultado de escolhas que você faz ao longo do dia. A escolha de não deixar a mente vagar compulsivamente para o passado ou o futuro quando há algo presente a resolver. A escolha de fazer uma coisa de cada vez, em vez de fragmentar a atenção em 10 direções simultâneas. A escolha de separar o que é fato do que é interpretação, o que é real do que é projeção, o que você pode controlar do que está além do seu alcance. Eu escolho agir com consciência, não no piloto automático, não repetindo padrões de resposta que você nem sequer questionou, não fazendo as coisas do jeito que sempre foram feitas apenas porque sempre foram feitas assim. Com consciência, com a presença de quem está aqui, neste dia específico, com estas circunstâncias específicas, com este conjunto de possibilidades específico, e que está escolhendo ativamente como quer se mover dentro de tudo isso. Hoje eu me movimento com leveza. Leveza não é superficialidade. Leveza não é indiferença. Leveza é a qualidade de quem está presente sem estar sobrecarregado, de quem lida com o que é real sem adicionar o peso desnecessário do que é imaginário, de quem sabe que pode carregar o que precisa ser carregado sem precisar carregar também o que não é seu para carregar. Hoje eu não carrego pesos desnecessários. Esse peso desnecessário tem muitas formas. Tem a forma das expectativas que você criou sobre como os outros deveriam se comportar e que os outros nunca concordaram em cumprir. Tem a forma das mágoas antigas que você continua carregando como se ainda fossem atuais. Tem a forma da comparação constante com versões idealizadas de outras pessoas, versões que existem nas redes sociais, mas raramente existem na vida real. Tem a forma da autocrítica excessiva, do diálogo interno, que seria considerado cruel se viesse de outra pessoa, mas que você aceita de si mesmo sem questionar. Nenhum desses pesos é obrigatório. Todos eles podem ser depositados, não de uma vez, não para sempre em um único dia, mas com intenção, com prática, com a decisão repetida de não carregá-los automaticamente. Hoje eu libero o medo de errar. O erro não é o oposto do sucesso. O erro é parte integrante do processo de qualquer pessoa que está tentando algo real, algo que importa, algo que está na borda do que ela já sabe fazer. Quem não erra é quem não tenta nada além do que já domina completamente. E essa zona de segurança total, onde nunca se erra porque nunca se arrisca, é também a zona onde não há crescimento, não há descoberta, não há vida em seu sentido mais pleno. O medo de errar, quando é excessivo, não te protege, ele te paralisa. E a paralisia tem um custo muito maior do que qualquer erro que você poderia cometer. Hoje, eu libero a comparação. A comparação com os outros é um jogo que nunca tem fim e nunca tem vencedor. Sempre haverá alguém que chegou mais longe, que ganhou mais, que parece mais feliz, que tem mais seguidores, que faz mais com menos. E, simultaneamente, sempre haverá alguém que chegou menos longe, que ganhou menos, que parece menos feliz. Você pode se comparar para cima e se sentir pequeno, ou se comparar para baixo e se sentir superior. Mas em nenhum dos casos você estará realmente vendo a si mesmo. A única comparação que tem algum valor real é entre quem você foi e quem você está se tornando. E essa comparação exige que você se conheça profundamente, que você esteja atento à sua própria trajetória, que você celebre seu crescimento sem precisar que ele seja maior do que o crescimento de ninguém mais. Hoje eu libero a pressa interna.
Essa pressa que não tem destino claro, que não é gerada por nenhuma urgência real, mas que habita o sistema nervoso como um zumbido constante, como uma pressão de fundo que faz tudo parecer mais urgente do que é, que faz você comer rápido demais, falar rápido demais, decidir rápido demais, passar rápido demais pelas experiências que mereceriam atenção. Essa pressa não te faz chegar mais rápido a lugar nenhum. Ela apenas faz a viagem ser menos consciente, menos rica, menos sua. Eu estou alinhado com oportunidades. As oportunidades raramente chegam com fanfarras e anúncios. Elas chegam na forma de conversas inesperadas, de intuições que aparecem durante uma caminhada, de conexões que se formam quando você está presente o suficiente para percebê-las. A pessoa que está correndo com a cabeça cheia de ruído passa por muitas dessas oportunidades sem vê-las. A pessoa que está presente, atenta, disponível para o que o dia tem a oferecer, encontra possibilidades onde antes só havia obstáculos. Eu estou atento aos sinais, não no sentido místico de aguardar mensagens do universo, mas no sentido prático de estar com os sentidos abertos, de notar o que as pessoas estão realmente comunicando além das palavras que escolhem, de perceber quando algo no ambiente está pedindo sua atenção, de escutar a inteligência do seu próprio corpo quando ele sinaliza desconforto ou entusiasmo diante de uma situação ou decisão. Eu estou aberto ao inesperado positivo. Esse é um dos hábitos mentais mais subestimados. A expectativa genuína de que algo bom pode acontecer hoje. Não porque você mereça recompensa, não porque tenha feito tudo certo, não porque o universo esteja em dívida com você, mas simplesmente porque coisas boas acontecem, porque a vida tem uma generosidade que aparece nos momentos mais comuns, porque você pode estar disponível para isso ou pode estar tão ocupado se defendendo do negativo que passa pelo positivo sem notar. Nem tudo precisa ser dramático. Essa talvez seja uma das percepções mais libertadoras que qualquer pessoa pode ter. A cultura em que vivemos tem uma tendência a amplificar o drama, a transformar cada problema em crise, cada conflito em guerra, cada imprevisto em catástrofe. Mas a maioria das coisas que acontecem em um dia comum não é dramática. É simplesmente a vida se movendo com sua mistura habitual de bom, ruim, neutro, interessante, chato, surpreendente e previsível. Quando você para de tratar o ordinário como se fosse extraordinariamente ameaçador, você libera uma quantidade imensa de energia que pode ser usada para coisas que realmente importam. Nem tudo precisa ser urgente. A urgência é, em grande parte, uma construção. Não que prazos não existam, não que algumas coisas não precisem de atenção imediata, mas a sensação crônica de urgência que muitas pessoas carregam, a sensação de que tudo é para agora, que qualquer pequeno atraso é inaceitável, que parar para respirar é desperdício de tempo, essa urgência não é gerada pela realidade, é gerada pelo medo. E o medo não é um bom gerente de tempo, nem tudo precisa ser difícil. Existe uma crença, muitas vezes não consciente, de que as coisas que valem a pena são necessariamente difíceis, de que o sofrimento é evidência de esforço, de que se foi fácil, então provavelmente não foi suficiente. Essa crença tem raízes profundas em certos contextos culturais e familiares, mas ela não é verdade. Algumas coisas podem ser simples, algumas soluções podem surgir com naturalidade, sem drama, sem luta. Algumas portas podem abrir sem que você precise forçar, simplesmente porque você estava no lugar certo, com a disposição certa, no momento certo. Isso não é sorte que não merece crédito. É o resultado de você estar presente e disponível o suficiente para reconhecer e aproveitar o que se oferece. Você não está atrasado. Essa frase pode parecer uma concessão ao conformismo para quem está habituado a se medir contra cronogramas externos.
mas ela é, na verdade, um convite para que você examine esses cronogramas. Atrasado em relação a quê? Em relação a quem? Em relação a uma versão de como as coisas deveriam ter acontecido, que você construiu com base em expectativas que talvez nunca tenham sido realmente suas? Cada pessoa tem um ritmo. Cada vida tem uma forma que é própria, que não segue o template de nenhuma outra vida. Você não está atrasado. Você está onde está, com o que tem, e de onde você está, é possível fazer o próximo passo. Você não está perdendo nada. O FOMO, o medo de estar perdendo algo que está acontecendo em outro lugar, é uma das ansiedades mais características do tempo em que vivemos. Ele é alimentado continuamente pelas redes sociais, que mostram fragmentos cuidadosamente selecionados da vida dos outros, criando a ilusão de que todo mundo está em festas melhores, fazendo escolhas mais ousadas, vivendo com mais intensidade. Mas você não está aqui para viver a vida de mais ninguém. Você está aqui para viver a sua, com toda a sua especificidade, com seus valores próprios, com suas formas próprias de encontrar significado e alegria. Você está no seu próprio tempo, e hoje você escolhe caminhar nesse tempo com confiança, não com pressa e não com lentidão paralisante, mas com o passo que é o seu passo, o ritmo que é o seu ritmo, a velocidade que permite que você esteja presente no que está fazendo e não apenas passando por cima das experiências em busca da próxima. Se algo desafiar você hoje, respire. Essa instrução tão simples é transformadora porque ela cria uma pausa entre o estímulo e a resposta. Nessa pausa, que pode durar apenas alguns segundos, cabe uma escolha. Cabe a diferença entre reagir automaticamente, segundo padrões velhos que talvez não sirvam mais à situação, e responder conscientemente com os recursos que você tem agora, com a clareza que é possível ter neste momento. Se algo incomodar você, observe antes de reagir. O incômodo tem informação. Ele está te dizendo que algo não está alinhado com os seus valores, com as suas necessidades, com os seus limites. Mas o incômodo não precisa se traduzir automaticamente em reação. Você pode observá-lo com curiosidade. O que está acontecendo aqui? O que isso está me dizendo? Como eu quero lidar com isso de uma forma que eu me orgulhe? Se algo sair diferente do esperado, ajuste com inteligência. Não com drama, não com colapso. Com a inteligência adaptativa de quem entende que planos são ferramentas, não contratos com a realidade, e que a realidade tem sempre mais variáveis do que qualquer plano pode antecipar. A capacidade de ajustar, de pivotar, de encontrar o novo caminho quando o caminho original foi bloqueado, essa é uma das competências mais valiosas que qualquer pessoa pode ter. E você a tem. Você não precisa entrar em conflito com o dia. Pense no dia como um rio. Se você passa as horas tentando nadar contra a corrente, resistindo a tudo o que não estava planejado, lutando contra o que simplesmente é, você se esgota. Não porque o rio seja seu inimigo, mas porque você está gastando energia contra a sua própria natureza fluida. O rio não está te atacando, ele está apenas se movendo como rios se movem. E você pode aprender a usar essa corrente a seu favor, não no sentido de ser passivo diante de tudo, mas no sentido de escolher suas batalhas com sabedoria, de identificar o que pode ser trabalhado e o que precisa ser aceito, de fluir onde é possível fluir e firmar onde é necessário firmar. Hoje você escolhe fluir. Fluir não é ceder a tudo. É saber quando a resistência gera crescimento e quando ela gera apenas desgaste. É reconhecer a diferença entre o que pode ser mudado pela sua ação e o que só pode ser transformado pela sua aceitação. É ter a sabedoria para distinguir entre os dois, uma sabedoria que não vem de fórmulas, mas da atenção honesta a cada situação conforme ela se apresenta. Seu valor não depende do quanto você produz.
Essa afirmação vai contra uma narrativa muito poderosa que organiza grande parte da vida contemporânea. A narrativa que equipara valor humano com produtividade, que trata o descanso como culpa, que celebra o esgotamento como heroísmo. Mas você não é uma máquina cujo valor é medido pelo output. Você é um ser humano cuja presença tem valor em si mesma, independentemente do que você produz, do quanto você ganha, do quanto você realiza. Isso não é um argumento contra o esforço ou a excelência. É um argumento contra a ideia de que o seu valor como pessoa fica em suspenso até que você prove algo. Seu valor não depende do quanto você agrada. A necessidade compulsiva de agradar, de ser aprovado, de evitar qualquer forma de desconforto nos outros, mesmo à custa do próprio bem-estar, é uma forma de aprisionar sua autenticidade. Você pode ser gentil, considerado, empático, cooperativo e ainda assim ser honesto sobre quem você é, sobre o que você pensa, sobre o que você precisa. Essas coisas não se excluem. Seu valor não depende do quanto você resolve. O dia terá problemas que você vai resolver e problemas que vão resistir à solução, pelo menos neste dia. Haverá questões que vão permanecer abertas, situações que vão pedir mais tempo do que você tem disponível, desafios que vão requerer mais do que um único esforço para ser superados. Isso é completamente normal. Não define o seu valor. Define apenas os limites do que é possível em um dia. Você acordou. Você está respirando. Você está aqui. Isso já é suficiente para começar com dignidade, para agir com cuidado, para se mover pelo dia com a consciência de que cada momento tem valor, de que cada interação importa, de que cada escolha pequena está contribuindo para construir quem você está se tornando. Agora, imagine uma luz suave dentro do seu peito, não uma luz intensa e explosiva que promete transformação imediata. Uma luz estável, constante, que não oscila com cada vento externo. Essa luz é sua consciência. É a parte de você que observa, que escolhe, que responde em vez de apenas reagir. É a parte que sabe que você tem capacidade de fazer diferente, mesmo quando os padrões antigos puxam para o automático. Essa parte existe em você. Ela esteve lá em todos os momentos em que você fez uma escolha difícil pela pessoa que queria ser, em vez da reação fácil que o momento parecia exigir. Leve essa luz com você para o banho, para o café, para o trabalho, para as conversas. Não como um escudo que te separa do mundo, mas como um ponto de referência que você pode acessar quando a velocidade das coisas ameaçar te arrastar para longe de você mesmo. Sempre que sentir a mente acelerando, sempre que a ansiedade começar a atingir a percepção, sempre que o peso do dia ameaçar ser mais do que parece suportável, volte para a frase, eu começo leve. Repita mentalmente, não como mantra mágico, mas como lembrete de uma escolha que você já fez e pode sempre refazer. Eu começo leve, eu continuo leve, eu termino leve. Não porque o dia seja leve em si, não porque os desafios não existam, não porque você seja imune ao cansaço ou à frustração, mas porque leveza é uma postura que você escolhe manter, mesmo quando tudo convida ao peso, mesmo quando o ambiente está pesado, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. É a decisão de não adicionar sofrimento desnecessário ao sofrimento que já é real. É a decisão de atravessar o que é difícil, sem fazer ele mais difícil do que já é. Hoje, não precisa ser um campo de batalha. Essa imagem da vida como uma série interminável de conflitos a serem vencidos, de guerras internas e externas que exigem constante vigilância e combate, ela esgota porque ela nunca termina, porque sempre há outro inimigo esperando atrás do que você acabou de derrotar, porque a lógica da batalha não tem conclusão possível senão o colapso. Hoje pode ser um campo de aprendizado, onde cada dificuldade é informação sobre o que você ainda não sabe ou sobre o que você ainda está desenvolvendo.
Hoje pode ser um campo de crescimento, onde o que te desafia também te fortalece, onde o que te incomoda também te revela algo sobre seus valores e seus limites. Hoje pode ser um campo de pequenas vitórias silenciosas. Vitórias que ninguém vai anunciar, que não vão aparecer em nenhum relatório de resultados, que o próprio mundo externo talvez nem perceba, mas que você vai sentir por dentro. A vitória de não ter reagido quando a reação automática teria sido mais fácil. A vitória de ter pausado antes de uma decisão importante. A vitória de ter sido honesto em uma conversa difícil. A vitória de ter cuidado de si mesmo em vez de se maltratar. A vitória de ter chegado ao final do dia com a consciência um pouco mais clara do que estava na véspera. Você está preparado para o que vier. Não porque sabe tudo, não porque tem todas as respostas, não porque o futuro lhe seja transparente, mas porque você confia em si. Você confia na sua inteligência emocional, que foi desenvolvida em todos os anos de relacionamentos, de conflitos, de perdas, de alegrias, de momentos em que você precisou navegar situações para as quais não havia manual. Você confia na sua capacidade de adaptação, que é talvez o recurso humano mais robusto que existe, a capacidade de encontrar um jeito mesmo quando o jeito inicial não funciona. Você confia na sua experiência, não como garantia de que você vai acertar tudo, mas como evidência de que você já acertou muito, de que você já encontrou caminhos onde parecia não haver nenhum. Você já superou dias difíceis antes. Você já atravessou situações que, quando estavam no meio, pareciam insuperáveis. Você já encontrou soluções antes, em momentos em que parecia que não havia solução. Você já cresceu em meio ao caos antes, emergindo de períodos de confusão e incerteza com mais clareza sobre quem você é e o que importa para você. E hoje pode ser mais simples do que você imagina. Às vezes, o dia que a mente ansiosa transforma em montanha é, na prática, um conjunto de colinas atravessáveis. Às vezes, o que parecia impossível de resolver se resolve com uma conversa direta. Às vezes, o que parecia pesar toneladas pesa muito menos quando você está descansado, presente e disposto a lidar com ele sem drama adicional. Respire mais uma vez. Sinta o corpo desperto, os sentidos ativados, a mente clara. O dia está começando. E você escolheu começar leve. Leve essa decisão com você, não como uma promessa rígida que te condena ao fracasso se você se sentir pesado em algum momento do dia, mas como uma intenção gentil que você pode renovar sempre que precisar, tantas vezes quantas forem necessárias, sem julgamento, sem autopunição, com a mesma gentileza com que você começou. Bom dia.